Olá, alunos do sétimo ano. Vamos finalizar os nossos exercícios, capítulo 3, Mudanças na Europa Feudal. Páginas 80 a 85. Caderno e livro para correções e anotações. Marcos dos Anjos, disciplina de História. Vamos começar. Primeira questão, certo? Vamos lá para a nossa primeira questão. Identifique a alternativa incorreta e justifique por que ela é incorreta. Isso sobre as mudanças que aconteceram na agricultura a partir do século XI, portanto já na fase final da Idade Média. Letra A. O uso do arado de ferro em substituição ao arado de madeira, corretíssimo, a charrua. Letra B. A introdução do sistema de cultura em 3 campos, rotação trienal, 2 partes plantadas, uma em repouso. Verdade também a letra B. Letra C. Um novo sistema, vamos lá, um novo modo de atrelar o cavalo. Agora ele era atrelado pelo peito. Verdade? Verdade. Letra C, também corretíssima. Letra D. O aprimoramento e a difusão dos moinhos, agora acionados pela força do vento e da água. Também verdade. Só vocês fazerem uma leitura detalhada do nosso capítulo, lá já no início do nosso capítulo 3, tem todos esses pontos aqui colocados. Portanto, sobrou como opção falsa a letra E. Por que ela é falsa? Porque diz que nenhuma das anteriores, e as anteriores são verdadeiras. Letra E é falsa. Questão 2, leitura de gráfico. Estimativa da população europeia entre 800 e 1300 em milhões. Nós temos ano 800, ano 1000, 1100, 1200 e 1300 e suas respectivas populações. Letra A. O que o gráfico ele mostra? O título do gráfico. Qual é o título do gráfico? Estimativa da população europeia entre 800 e 1300 em milhões. Letra B. Em que século a população aumentou mais? Teve um maior aumento. Século 13, 1300. Letra C. No título do gráfico, existe a palavra estimativa. O que ela significa? Estimativa é o que? Um valor aproximado. Porque os censos naquela época eram reduzidos ou deficitários, complicados. Portanto, não se tem como trazer com exatidão. Portanto, estimativa é um valor aproximado. Certo? Então vamos lá para a nossa próxima questão. Observe o mapa da página 69. Com atenção, vamos voltar lá na página 69. Qual é o título do mapa da página 69? Está aqui com o livrinho acompanhando aqui. Vamos lá. Principais rotas comerciais, século XIV. Certo? Vamos lá. E nós temos rotas comerciais terrestres, marítimas, algumas feiras comerciais e a área comercial de Champagne. Então, esse é o nosso mapa da página 69. Acompanhe aí no livro de vocês. Voltando para a questão. Dê outro título ao mapa. Qual seria um outro título, diferente do que está colocado na página 69? Poderia ser o quê? Rotas marítimas e terrestres na Europa no século XIV. Então, existem alternativas de respostas. Rotas marítimas terrestres na Europa no século XIV. É o que diz lá no mapa. Rotas, principais rotas comerciais século XIV. Aí tem rotas terrestres e marítimas. Certo? Vamos lá para a letra B. Identifique as duas principais rotas terrestres que ligavam o sul ao norte da Europa, ou seja, a cidade de onde partiam e a cidade a que chegavam. Vamos lá destacar aqui. Vamos fazer aqui as nossas anotações. Uma dessas rotas ligava Gênova a Bruges, passando pelas feiras da região de Champagne, na França, e outra ligava Veneza a Hamburgo. Então anotem aí. Uma ligava Gênova a Bruges, passando pelas feiras comerciais de Champagne, na França. A outra ligava Veneza a Hamburgo. Letra C. Por que a área comercial de Champagne aparece em destaque lá na página 69?
Por que que a área de Champagne aparece em destaque? Por que será? Porque na época, esta região reunia um grande número de feiras comerciais. Então, por ser uma área importantíssima de realização, dinamização do comércio, de feiras, nesse período, daí o destaque no mapa devido à sua importância em termos de organização e dinamização das feiras comerciais. Vamos lá para a próxima. O que eram as feiras medievais? O que eram as feiras medievais representadas no mapa? Tem até uma parte do livro de vocês podem estar acompanhando, certo? Que está lá na página 70, as feiras medievais. O que lá diz? Olha só, que eram eventos que duravam de 15 a 60 dias, aconteciam uma ou duas vezes por ano e reuniam mercadores de várias partes do mundo. Então não tem dificuldade. A resposta está dentro do próprio material de vocês. É só fazer o quê? Uma leitura atenta. Não entender uma vez, eu leio de novo, para não ficar nenhum questionamento. Correto? Então vamos lá para a nossa próxima questão. Acompanhe. Vamos lá acompanhar. Sobre as feiras medievais, avalie as alternativas e escreva em seu caderno V para verdadeiro e F para falso. Letra A. Com o aumento do volume de comércio, surgiram também as feiras. Verdade ou mentira? O que é comércio? Venda de mercadorias. Em uma feira eu vendo mercadorias, sim ou não? Sim. Portanto, a letra A é o quê? Verdadeiro ou falso? Portanto, a letra A é verdadeira. Letra B. As feiras medievais duravam de 15 a 60 dias, aconteciam uma ou duas vezes por ano e reuniam mercadores de várias partes do mundo. Correto? Então é V. Letra C. As feiras medievais eram semelhantes em tudo às que aconteciam. As que acontecem hoje, não, é diferente. Os períodos históricos são diferentes. Portanto, a organização e sistematização também é diferente. Então, a letra C é, portanto, falsa. Letra D. As feiras medievais comercializavam, sobretudo, alimentos trazidos de sítios relativamente próximos. Verdade ou falso? Como era o comércio a partir do século XI? Era um comércio local? Sim. Era só local? Não. Também era um comércio em escala mundial. Portanto, não eram só locais próximos. Então a letra D também é falsa. Letra A verdadeira, letra B verdadeira, letra C é falsa e letra D também é falsa. Letra E. Como cada comerciante comparecia à feira com a moeda da sua região e como as moedas também eram valores diferentes, surgiram os cambistas, pessoas que faziam o câmbio, troca da moeda, do dinheiro. Correto, verdade. Letra F. Os cambistas colocavam as moedas sobre um banco de madeira para examiná-las, por isso receberam o nome de banqueiros. Corretíssimo. Isso está no nosso material, no nosso livro, também está na nossa videoaula anterior, então é necessário um pouco de atenção. Então fica letra A verdadeira, letra B verdadeira, letra C e D falsas, letra E e F verdadeiras. VV, FF, V. Parabéns a quem acertou. Vamos lá para a nossa questão 5. Identifique a alternativa incorreta e justifique sua escolha. Sobre as cidades medievais, pode-se afirmar. Letra A. Tiveram diferentes origens, algumas nasceram ao redor das feiras, outras às margens dos rios, outras ainda em torno do castelo de um nobre. Verdade? Verdade. Para marcar ela? Não, para marcar falso. Letra B. Muitas dessas cidades se localizavam nas terras de um nobre, a quem os moradores tinham que pagar impostos e prestar serviços gratuitos. Verdadeiro ou falso? Nós temos também uma opção verdadeira. Pô, mas não é para marcar, porque está pedindo a falsa. Letra C. Para se libertar do controle dos nobres, os habitantes das cidades uniam seus esforços e compravam a carta de franquia. Corretíssimo, é só voltar à nossa videoaula. O que é uma carta de franquia? Um documento que os comerciantes se reuniam e compravam a libertação da cidade de um nobre, de um representante do clero. Agora as cidades pertenciam aos comerciantes, aos moradores urbanos. Corretíssima também. Letra D. As cidades medievais
não apresentavam nenhum dos problemas das cidades atuais. Nenhum. Havia coleta, havia água de qualidade. Será que não tinha nenhum problema nas cidades? Aqui diz que não apresentava nenhum problema. Então você já elimina. Essa é a opção falsa. É só lembrar da peste negra. Doenças. Doenças surgem de quê? Podem ser de falta de saneamento. No caso da peste negra, dos ratos, das pulgas dos ratos. Então é a letra D a nossa opção falsa na quinta questão. Certo? Parabéns a quem acertou. Vamos lá para a nossa próxima questão. Olha só, peguem aí, se não tiver bem visível, vocês podem estar acompanhando pelo livro de vocês. Vamos lá, questão 6. Leia com atenção a letra da canção Burguesinha, que faz parte do álbum América Brasil, do cantor Seu Jorge. Burguesinha. Vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, pinta de artista. Vai para a balada, dança, bate estaca com a sua tribo até de madrugada, burguesinha, 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 tem o que quer. Então quem souber cantar pode ficar à vontade aí, certo? Vamos lá, o termo burguesinha está relacionado a um grupo social surgido na Idade Média. Letra A, que grupo é esse? Quando eu falo de burguesinha, no caso aqui diz que vai no cabeleireiro, no caso, né? Quem seria essa burguesinha? Então, o termo a que está se referindo são os comerciantes da Idade Média. Então, qual grupo? Os burgueses. Letra A, os burgueses. Letra B, como esse grupo era formado? Esse grupo era formado por quem? Pelo quê? Olha só, era formado por comerciantes, donos de manufaturas e banqueiros, pessoas enriquecidas com o comércio, a troca de moedas e a manufatura. A burguesinha, no caso os burgueses, comerciantes, industriais, banqueiros, pessoas ricas da época. Por que o cantor refere-se à personagem da letra como burguesinha? Porque basicamente tinha tudo que quer. No caso, lá no início, ela vai para onde? Vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, pinta de artista. Vai para a balada, dança, bate estaca com a sua tribo até de madrugada. Burguesinha, burguesinha, burguesinha. Ou seja, tem o que quer. Então por isso que o termo burguesinha, a pessoa que tem tudo o que quer, é rica, da alta sociedade, portanto usufrui de todos os privilégios que a riqueza pode proporcionar. Letra D. Que paralelos podemos traçar entre a personagem da música e os burgueses medievais? Ambos, tanto os burgueses da Idade Média como os burgueses hoje, têm acesso aos bens materiais. Correto? Parabéns. Questão 6. Vamos lá para 7. Leia o texto a seguir com atenção. Apesar de a motivação religiosa ter sido a origem das cruzadas, ela foi rapidamente suplantada pelos interesses econômicos e sociais. Além disso, a igreja, desde o início, viu no movimento uma maneira de desviar a violência dos guerreiros feudais, canalizando suas energias para uma obra de interesse comum para toda a cristandade. Em vez de os senhores feudais passarem todo o tempo lutando entre si, era mais vantajoso concentrar tais pendores guerreiros para fora da Europa. Então nós temos aqui o movimento das cruzadas, um movimento organizado pelos cristãos, com qual finalidade? Combater os muçulmanos, que estavam onde? Em Jerusalém. Então a finalidade das cruzadas eram os cristãos reconquistar Jerusalém, isso no início, só que depois esse ideal ele vai sendo modificado. Em vez de ser só um ideal religioso, passou a existir também um ideal comercial. É só voltar lá na nossa videoaula quando nós trabalhamos o movimento das cruzadas.
certo? Vamos lá, continuando. E isso, de fato, ocorreu principalmente a partir da adoção da primogenitura, no século XI, quando os filhos segundos das famílias feudais passaram a ser afastados do seu seio, encontrando nas cruzadas uma forma de adquirir prestígio e riqueza. Então, o que é o primogênito? O primeiro. Então, quem ficava com a riqueza era o primeiro. O segundo, o terceiro, ficava de fora. Então, esses passaram a guerrear contra os muçulmanos, pensando em conquistar território, pensando em conquistar riquezas e adquirir o quê? Prestígios, riquezas fartas. Com base na leitura do texto, identifique em seu caderno a alternativa correta. Letra A. A motivação religiosa está na origem das cruzadas, sendo, por isso, mais importante do que os interesses econômicos e sociais. É verdade? Sim ou não? O que vocês acham aí? Vamos lá na nossa questão 7. Letra A é verdadeira ou falsa? Falsa. Aqui diz que tem um ideal religioso, mas depois também teve o ideal comercial. Letra B. Os interesses econômicos e sociais acabaram se tornando mais importantes do que a motivação religiosa, como fator de explicação das cruzadas. Corretíssimo aqui. Inicialmente era combater os muçulmanos, reconquistar Jerusalém no início, mas depois o ideal comercial, cidades passaram a ser saqueadas, até Constantinopla, que era uma cidade cristã, foi saqueada pelos cruzados. Então nós percebemos aí uma mudança de posicionamento. Não mais só um posicionamento religioso, mas agora um posicionamento comercial. Então, de cara, letra B como a correta. Vamos ver as outras e entender por que são falsos. A motivação religiosa, os interesses econômicos e sociais foram igualmente importantes? Não, eram diferentes. O interesse comercial sobrepôs o interesse religioso. Letra D. O interesse da igreja em desviar a violência dos guerreiros feudais foi o principal motivo das cruzadas? Não. O principal motivo, inicialmente, era religioso, depois, comercial. Letra B, a nossa opção correta. Parabenizar quem acertou aí. Vamos lá para a nossa questão 8. O final do século XII assistiu ao surgimento das universidades na Europa. Veja o que Roger Bacon, um professor universitário daquela época, disse. Há duas maneiras de adquirir conhecimento, pelo raciocínio e pela experiência. Raciocinar leva-nos a uma conclusão e a concordância com essa conclusão. Mas isso não a torna certa, a não ser que a mente descubra esse caminho pela experiência. Quais são as duas maneiras de adquirir o conhecimento, segundo o texto? Dou 3 segundos aí para vocês aí. Quais são as duas formas? 1, 2, 3. O texto fala de quê? Do raciocínio. Qual o outro? Experiência. Então vocês coloquem raciocínio e experiência. Letra B. Na visão dele, qual dessas maneiras de conhecer é mais importante? O raciocínio ou a experiência? A experiência. Porque eu vou raciocinar, eu vou pensar. Mas como é que eu vou chegar àquela conclusão realmente estava correta? Testando, experimentando. Então, no caso, é a experiência que é mais importante do que o raciocínio. Isso para o autor. Mas nós sabemos que as duas opções são complementares. E na sua opinião, qual das maneiras de conhecer é a mais importante? Raciocínio ou experiência? As duas são corretas. Eu raciocino, eu vou testar. E vice-versa. Correto? Questão 9. Depois da fome, a peste. Como você interpreta esse ditado medieval? Olha só o que o autor do livro de vocês traz. A fome enfraquecia o quê? Os corpos. E enfraquecidas, as pessoas contraíam a doença, a peste negra. Como era transmitida essa doença? Através das pulgas dos ratos que estavam contaminados, depois passavam a doença para os seres humanos. Qual a porcentagem da população europeia que morreu por essa doença? Qual? 1/3. 1/3 da população europeia morreu devido à peste negra. Questão 10. Relacione a crise do século XIV às rebeliões camponesas ocorridas na época. Olha só o que o autor de vocês trouxe como resposta. Quem é o autor do livro de vocês? Vamos lá? Alfredo Boulos Júnior. Vamos lá ver o posicionamento do autor.
O aumento do número de mortes por fome, doenças e guerras provocou o despovoamento dos campos e das cidades, falta de mão de obra e alta nos preços dos alimentos. A nobreza reagiu a essa situação exigindo mais trabalho dos camponeses e aumentando as taxas pagas por eles. Além disso, na mesma época, os monarcas medievais criaram novos impostos. Essa situação opressiva provocou várias revoltas populares, entre elas a Jacquerie na França, em 1358, e a revolta de Whitechiller, na Inglaterra, em 1381. Aqui está na nossa terceira videoaula sobre o capítulo 3. Revoltas, guerras, nós discutimos o movimento da Jacquerie, Whitechiller, nós colocamos a Guerra dos 100 Anos, nós colocamos a Peste Negra. Nossa terceira videoaula sobre o capítulo 3. Então, para vocês acompanharem, voltando na hora das revisões, vocês voltem lá. Primeira videoaula do capítulo 3. Idade Média, Agricultura, Comércio e Cidades. Nossa segunda videoaula, Movimento das Cruzadas. Nossa terceira videoaula, Guerras, Revoltas, Doenças, no final da Idade Média. Certo? Parabéns a quem acertou. Vamos lá. Acompanhe aí pelo livro de vocês, se a imagem não estiver bem visível. Leitura de imagem. Observe a imagem com atenção e a seguir tente responder. Nós temos dois personagens em conflitos de ideias, uma batalha entre dois personagens aí. O que se vê nesse mosaico? Um conflito. Conflito entre quem? Entre um cristão e um muçulmano. Quem é o cristão? Esse do lado esquerdo. O cristão. Do lado direito seria o muçulmano. Vamos lá. Como cada personagem está representado? Olha só. A obra procura acentuar as diferenças entre os dois guerreiros, tanto no aspecto físico quanto nos trajes. O cruzado, ou seja, quem é o cruzado? O cristão. O cristão possui pele clara, barbas e cabelos longos e a expressão determinada, aquele ideal de que talvez ele iria vencer o conflito. Já o mouro, lembrando que quando fala de mouro se refere aos muçulmanos, ou seja, o personagem da direita, que é pele escura, usa menos roupas e aparece o quê? Rangendo os dentes. Então, nessa imagem, percebe-se uma valorização de qual personagem? Do cristão ou do muçulmano? Uma valorização do cristão. Então, percebe-se uma diminuição do muçulmano. Uma concepção errada. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Letra C. Levante uma hipótese. Qual o significado dessas palavras que aparecem ao lado de cada personagem? Vamos lá. Ao lado do cristão, nós temos qual palavra? Nós temos a palavra foi, que significa fé. Então, ao lado do cristão, foi, que significa o quê? Fé. E do lado do muçulmano, nós temos o quê? Fel, raiva, inveja. Ou seja, até pela palavra ou pelas palavras colocadas, percebemos uma diminuição do muçulmano e uma supervalorização do cristão. O que o artista pretendeu com este mosaico? Ele pretendeu o quê? Valorizar o cristão, correto. E pretendeu o quê? Diminuir o muçulmano. Olha só o que o autor do livro de vocês trouxe. Pretendeu mostrar o cruzado no papel de herói, ou seja, o cristão como herói, e o mouro no papel de vilão. Ou seja, ele trouxe o cristão como herói e trouxe o muçulmano como vilão. Essa conclusão foi obtida juntando-se o modo de representação de cada um deles, as palavras escritas ao lado também. Então nós percebemos que o idealizador dessa representação gráfica supervalorizou o cristão e superdiminuiu o muçulmano. Vamos lá? Parabéns, quem acertou, vamos lá para a próxima. Lá na página 85, nossa nos últimos questionamentos. Vozes do passado. O texto a seguir conta um pouco da história de Godric, mercador que viveu na Inglaterra no século XI. Leia com atenção. A formação de um mercador. O rapaz
Depois de ter passado os anos de infância sossegadamente em casa, principiou a aprender o que ensina a experiência do mundo. Continuando. Para isso, decidiu não seguir a vida de lavrador, começou a seguir a vida de vendedor ambulante, aprendendo primeiro como ganhar em pequenos negócios. Então, ousou um pouco mais a comprar, vender e ganhar com coisas de um maior preço. Primeiro, viveu como mercador ambulante por 4 anos, andando a pé e carregando fardos. Depois viajou para longe, porque trabalhava não apenas como mercador, mas também como marinheiro. Continuando, foi para Dinamarca, Flandres e Escócia, nas terras onde encontrava certas mercadorias raras e, por isso, preciosas, para depois fazer o quê? Revendê-las com um preço mais elevado. Transportava para outras mercadorias, transportava para outras partes onde sabia que eram menos familiares e cobiçadas, ou seja, vendia com preço bem mais, comprava barato, vendia com preço elevado. Fez desta maneira muitos lucros com todas as vendas e reuniu avultados bens com o suor do seu próprio rosto, visto que vendia caro no local onde comprava as mercadorias com preço bem inferior. Então nós temos aqui a formação de um mercador. Letra A. Como Godric iniciou a sua vida profissional. Ele era o que no início? Ele era um vendedor ambulante. Só isso? Ele vendia o que? Mercadorias baratas. Só isso? Não. Ele vai gradativamente buscando evoluir dentro de uma formação de vendedor. Inicialmente, vendedor ambulante. Como Godric iniciou a sua vida profissional? Coloque como vendedor ambulante. Quem está dizendo isso sou eu? Não. Quem é que diz isso? O texto. Então é necessário o quê? Ler o texto com cuidado, com atenção, para não errar. Parabéns, beleza? Vamos lá. Letra B. Que trabalhos Godric realizou durante a vida? Lá no início ele foi o quê? Vamos lá. Ele não quis ser o quê? Ele quis ser lavrador? Não, ele quis ser o quê? Vamos lá, diga aí, vamos lá, só um pouquinho. Pense, raciocínio rápido. 1, 2, 3. Ele queria ser o quê? Ele trabalhou como mercador e depois também como marinheiro. Então basicamente ele realizou esses ofícios, mercador e marinheiro. Letra C. Como Godric conseguiu enriquecer? Com o suor do próprio rosto, trabalhando. E é a forma correta de crescer na vida, pelo seu próprio esforço, sem passar por cima de ninguém. Como Godric conseguiu? Ele, com o seu próprio suor, com os deslocamentos curtos e depois a longa distância, comprando mercadorias com preço mais baixo, mercadorias raras, que tinham o quê? Um valor, mas naquele local o valor era menor. Então ele viajava para locais distantes, comprava essas mercadorias que eram raras com preço menor. Quando chegava a um determinado local, revendia essas mercadorias, que por serem raras, ele revendia com um preço bem mais elevado. Certo? Olha só o que o autor de vocês traz. Ele conseguiu enriquecer comprando mercadorias raras e por isso mais preciosas e revendendo-as com grande margem de lucro. Nas palavras do autor, vendia caro no lugar onde as mercadorias que tinha comprado no outro por um preço inferior. Então ele comprava por um preço inferior e revendia por um preço bem elevado. É só fazer leitura atenta. História é leitura. Quanto mais eu leio, melhor eu interpreto, melhor eu raciocínio, melhor eu questiono, melhor eu vou escrever. Então história é leitura e escrita. Então vamos exercitar leitura e escrita. O modo de agir de Godric ainda é adotado pelos grandes comerciantes de hoje? Lógico que sim. Ou vocês acham que um comerciante ele compra uma mercadoria por 10 e ele vai vender por 10?
Qual é a margem de lucro que ele vai ter? Zero. Então o que um comerciante faz? Ele vai comprar mercadorias com um preço menor para depois revender com um preço maior. Portanto, ter o quê? Lucros. Lucros e cada vez mais lucros. Então, olha só, para a nossa segunda avaliação, o que vocês devem fazer? Rever as nossas videoaulas anteriores com as explicações do capítulo 2 sobre a África Antiga, ver os reinos, ver as videoaulas também com as correções dos exercícios e leitura do capítulo 2, leitura detalhada. Como também videoaulas, as videoaulas do capítulo 3, que nós temos 3 videoaulas: comércio, agricultura e cidades, movimento das cruzadas, guerras, doenças e revoltas no final da Idade Média. Como também as aulas com as correções dos exercícios e também leitura específica e detalhada do capítulo 3. Não vão esperar somente pela explicação do professor. É importante, demais. Então é necessário ter atenção na hora da explicação. Qualquer questionamento, anotar. Qualquer dúvida, eu vou reler de novo. Para quando chegar na hora da avaliação, eu vou tranquilo. Sem nenhuma preocupação. Aquele que estuda não tem preocupação na hora de fazer uma prova. É só estudar. História é leitura e escrita. Então encerramos por aqui. Um abraço a todos. Bons estudos. Boas avaliações. Até a nossa próxima videoaula.